A reforma, ela tem várias facetas. A reforma não é um movimento homogêneo. Nem todos pregaram a mesma coisa, nem todos os reformadores creram na mesma coisa, nem todas as reformadoras entenderam a Bíblia da mesma forma. A reforma, ela sempre foi plural. Então, nós comemoramos agora, terça-feira, 31 de outubro, os 500 anos da reforma luterana, que seria Lutero ter chegado na porta da Catedral de Wittenberg e ter pregado 95 teses lá. Só que a gente tem que entender que aquilo ali é apenas uma data comemorativa, apenas um monumento histórico. A reforma, ela aconteceu muito tempo antes, ou vinha acontecendo muito tempo antes, com muitas outras vozes, de forma a superar a barreira geográfica da Alemanha. Então, vozes na Inglaterra, vozes na Suíça, vozes na Alemanha, vozes na Espanha, vozes em Praga já estavam pedindo reforma há muito tempo antes de Lutero nascer. Porém, o movimento dos povos, o movimento da evolução política, econômica e social, veio culminar nesse século XVI, e é no século XVI que vai acontecer isso que a gente chama de reforma, mas na vida real foi uma revolução. Revolução é aquilo que você destrói todas as bases e reconstrói algo novo em cima. Então a reforma, na verdade, foi uma grande revolução. E dentro do campo teológico, na primeira geração de reformadores, o mais revolucionário talvez tenha sido Zwinglio. Lutero, vocês ainda terão uma palestra, certo? Sobre Lutero. Eu vou começar sobre Zwinglio. Hoje geralmente começa com Lutero, depois Zwinglio, mas a gente, por causa dos dias, horários, a gente vai começar com Zwinglio, que também não é nenhum demérito. A gente tem que entender que a reforma é um movimento que está engendrando, está sendo engendrada por aquilo que a gente chama de modernidade. Tá? Tem uma concepção de modernidade que eu gosto, de um historiador alemão chamado Reinhard Koselleck, que a modernidade é um período de tempo em que tudo está muito avançado e tudo está correndo muito rápido, e o espaço de experiência não corresponde mais ao horizonte de expectativa. Tudo aquilo que eu aprendi no passado não me serve mais para compreender o futuro, porque está tudo evoluindo de forma muito corrida. Então, o que caracteriza a modernidade é essa evolução rápida dos contextos históricos, econômicos, políticos, sociais e teológicos. Então, quando a gente pensa na própria reforma protestante, ela é uma característica da modernidade, porque ela é um rompimento total com o paradigma principal da religiosidade teológica católica medieval, que era a questão da materialidade para a salvação. Traduzindo isso, no catolicismo medieval, a sua salvação depende de práticas, conceitos e paradigmas e objetos materiais. Se eu perguntar aqui hoje para vocês, quem é a igreja? O que vocês respondem? Oi? Isso. Se alguém perguntasse quem era a igreja na Idade Média, as pessoas apontariam. São eles, os sacerdotes, lá dentro do templo. O povo não era considerado igreja. E essa instituição, que a gente conhece hoje como Igreja Católica, os seus sacerdotes eram a igreja para aquele momento, e essa igreja era intermediária entre Deus e os homens. E o sumo intermediário, lógico, era o Papa. Então, para que eu pudesse ser um salvo, para que eu pudesse herdar o céu, me demandaria tempo, me demandaria esforço, e às vezes poderia me demandar muito dinheiro. No sentido do que, para que eu pudesse ser salvo, eu precisava fazer uma manutenção de meios que a igreja me dava para isso. Esses meios a gente conhece como sacramentos. O batismo infantil, a penitência e dentre tantos outros sacramentos que nós temos. Então, se você quisesse ser salvo,
inicialmente você precisava ser batizado quando era bebê. E aquele batismo já te introduzia no reino dos céus. E a partir daquele momento você tinha que fazer a manutenção dos sacramentos. Você deveria celebrar a Eucaristia dominicalmente, você deveria confessar os seus pecados e você deveria pagar as penitências que o padre ou o bispo ou quem você estava se confessando te desse. Fazendo tudo isso, você teria uma boa chance de entrar no céu. De certa forma que até a própria figura do inferno ela fica um tanto afastada, porque o inferno é para o herege, o inferno é para o muçulmano, o inferno é para o judeu e o inferno é para o excomungado. E durante o evoluir da teologia católica se desenvolve uma nova instância, um novo espaço intermediário entre o céu e o inferno. Esse espaço se chama purgatório. E o purgatório ele está no cerne. A evolução da figura do purgatório está no cerne dessa própria evolução histórica de encontro com a modernidade. Porque o purgatório, ele de uma especulação de Santo Agostinho, ele se torna uma regra, uma instância real com o Papa Gregório Magno. Ele começa a adentrar dentro da teologia católica de forma a chegar no século XIII, XIV, XV, XVI, como um local que você vai pagar temporalmente os pecados que você não confessou em vida. Então você foi um cristão perfeito. Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Mas uma semana antes de morrer você esqueceu de se confessar. E aí você mentiu, contou uma mentirinha. Então você vai ficar, hipoteticamente, um mês no purgatório. E lá no purgatório é um local de sofrimento, de tortura, de angústia, que você vai pagar aquele pecado que você esqueceu. E quando você terminar de pagar, você pode entrar no céu. Porém, eu posso ter matado uma pessoa, então vou passar alguns anos. Se eu matei um padre, então aí que eu vou passar um belo período de tempo lá. Se eu traí minha esposa, se eu fiz sodomia. Então, como... Imagina que a gente trouxesse o purgatório hoje, a gente nunca sabe a medida dos nossos pecados, o quanto a gente erra, né? E isso também valia para aquela época, gerando uma angústia no coração. Gerando uma angústia porque com a evolução econômica, as pessoas começam a descobrir as trocas financeiras, começam a descobrir a moeda, começam a descobrir o que vai futuramente ser o sistema financeiro, juros, lucro. Começa a raciocinar matematicamente a vida, o que falta, o que sobra, o que tem, o que não tem, o que retém, porque a economia começa a se reativar na Baixa Idade Média, as cidades começam a ser repovoadas, muitas são criadas, outras são renovadas, né, são reconstruídas, e essa economia da vida entra na economia da salvação. No sentido que as pessoas começam a calcular os seus pecados para calcular quanto tempo tem a pagar lá no purgatório. Ou quanto tempo meu parente que morreu vai ficar lá purgando os seus pecados. Sendo que ninguém quer o seu parente purgando o pecado lá. E como o professor falou aqui, há uma espécie de banco que o sacrifício de Cristo na cruz gerou. E o Papa, ele é o gerente, vamos colocar assim, ele pode liberar sentenças de perdão para que a alma possa ser retirada do purgatório e enviada para o céu. Então começa-se a gerar um sistema quase que proto-capitalista de perdão e de salvação dentro da religiosidade católica. Ok? Isso é fruto da modernidade. E dentro desse aspecto da modernidade, você tem pessoas que gravitam dentro desse sistema, que são os padres, que são alguns frades, que são pregadores de indulgências, que são vendedores de indulgências, bispos que compram e vendem igrejas, né? Papas que colocam parentes nos locais estratégicos e que negociam também compra e venda de igrejas para conseguirem apoio
a sede da Igreja Católica está em Roma, né? E na